Olá pessoal, vamos nessa então. Ó, nesse vídeo aqui eu trouxe questões de verdades e mentiras da banca FGV. Duas questões, uma delas aplicada aí no concurso da Câmara de São Paulo, prova do início do ano de 2024. Na prateleira de uma cozinha há 3 potes, A, B e C. Um deles contém arroz, outro contém feijão e outro contém farinha. Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira. Uma afirmativa é de que A contém farinha, outra afirmativa é de que o pote B não contém feijão, e outra afirmativa é a de que o pote C não contém farinha. Nesse caso, é correto afirmar que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então vejam, são 3 afirmativas e somente uma delas é verdadeira. Então, essa questão que está aqui, didaticamente, a gente separa aqui como uma questão de verdades e mentiras, mas não que um trecho como esse tenha que aparecer no seu edital, tá bom? Questão de verdades e mentiras vai ser justificada no edital da FGV, por exemplo, por conta daquele trechinho que eles falam lá sobre raciocínio verbal, compreensão e relação de estrutura lógica a partir de raciocínio verbal, tirar conclusões a partir de situações em que a gente tire conclusões a partir de informações já passadas. Tudo isso aí eles vão poder justificar com a presença de uma questão de verdades e mentiras. Então aqui é só porque se trata de um modelo bem manjado em provas e, de novo, didaticamente, na hora de classificar as questões, essas questões aqui receberam o apelido de, são aquelas questões lá que falam que tem verdades, que tem mentiras, então, didaticamente, elas são classificadas como questões de verdades e mentiras, mas, de novo, não que porque falo isso, porque, estou vendo aqui uma aula de verdades e mentiras, mas isso não está escrito lá no meu edital. É porque não precisa estar desse jeito, tá bom? Mas a gente sabe que a banca adora. E eu, se fosse você, não deixaria de pegar a visão aqui, não deixaria de pegar a ideia sobre como resolver esse tipo de enunciado. Bem, o que você pode fazer? Brunão, cara, ele falou para mim aqui que só tem uma que é verdadeira, né? Então, Brunão, cara, como ele falou que só tem uma que é verdadeira, eu vi que se eu for, por exemplo, olhar essa e essa que tá aqui, tá ali uma falando que uma contém farinha, a outra tá falando que não contém farinha. Então eu vi que o bicho ia pegar com relação a essas duas aqui. Ok. Para essas questões de verdades e mentiras, o que você tem que fazer aqui o que você na prática faz é dar um chute, certo? Você testa. Porque, gente, ele falou que tem uma que é verdadeira, mas ele não falou qual que é. Então, você pode dar um chute. Você pode falar, Bruno, cara, eu vi aqui, olhando essa ideia com essa, que a verdadeira vai ter que ser aquela. E aí você vai e faz o teste. Joga tal como verdadeira, ou se não, Bruno, cara, eu não sabia nem por onde começar. Então eu vou deixar uma solução aqui justamente para quem vai nessa de, não sei nem por onde começar. Então, por onde você poderia começar? Você poderia começar, ele não falou que tem só uma que é verdadeira? Então imagine que a primeira vai ser a verdadeira. Se o seu teste der certo, essa ideia ela é muito importante do ponto de vista lógico-matemático, tá bom? Essas questões de verdades e mentiras elas são importantes por conta disso. Essa ideia que a gente aplica aqui, a gente replica ela em várias outras situações de lógica e também de matemática, que a gente vai fazer um teste, certo? Se esse meu teste for correto, ele vai fechar o meu texto sem nenhum tipo de absurdo, sem nenhum tipo de contradição. Se, no entanto, esse meu teste der errado, eu vou ver que alguma contradição vai aparecer. Ou vai ter uma contradição entre as proposições aqui mesmo, ou vai ser algo que vai invalidar o enunciado. Fato é que, se eu estiver pensando, se eu estiver investigando, fizer um teste e esse teste estiver errado, alguma falha aparece. Então aqui eu vou testar, por exemplo, que a primeira seja verdadeira. Eu vou fazer um teste, tá bom? Eu vou testar que essa primeira que está aqui seja verdadeira. Se essa primeira que está aqui for verdadeira, essas outras duas aqui teriam que ser falsas. E aí vamos ver o que acontece nesse cenário? Ó, se a primeira for verdadeira, então tá aqui, olha, o pote A contém farinha. Beleza. Se a primeira for verdadeira, o pote A teria que conter farinha. Se a segunda for falsa, é falso que o pote B não contém feijão. Se for realmente falso que o pote B não contém feijão, passa a ser verdade que o pote B contém feijão. Concordam comigo? Se isso que está aqui é falso, o que é verdadeiro? Verdadeiro é a negação disso. Negação disso seria dizer que o B contém feijão, certo? Se com o não a frase é falsa, sem o não ela fica verdadeira. Então, para ser verdadeira,
o B tem que conter feijão. O pote B tem que conter feijão. Aí, bom, das duas, uma. Ou a partir daqui você vai concluir que o pote C tem que conter arroz, tá bom? Porque se você viu que da primeira afirmativa o pote A fica com farinha, o pote B fica com feijão, então, por exclusão, o pote C teria que ter arroz. Só que, ao mesmo tempo, essa informação e essa, elas não podem ser contraditórias com o texto. E aí você vai ver que aqui eu teria uma contradição. Porque se no pote C eu tiver arroz, a terceira afirmativa afirma que o pote C não contém farinha. E se nesse cenário o pote C contém arroz, dizer que o pote C não contém farinha não seria mentira, seria uma verdade. Então, conseguem perceber? Das duas primeiras, vejam, se essas duas primeiras, se uma fosse verdadeira e a outra fosse falsa, eu iria concluir que o pote A tem farinha e que o pote B tem feijão. E aí, por exclusão, o pote C teria que ter arroz. Só que se o pote C tiver arroz, essa terceira frase ela não fica falsa. Ou uma outra maneira de você perceber a contradição seria, já que essa que está aqui é falsa, já que é falso que o pote C não contém farinha, é verdade o oposto, ou seja, é verdade que o pote C contém farinha. E aí, de qualquer maneira, a gente tem aqui uma contradição. Porque das duas, uma, qual que é a falha? Lembra que eu falei? Se você faz um teste e percebe uma falha, é sinal de que o teste que você fez está errado. A aposta que você fez está errada. Então, se eu aposto que a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, o pote A tem farinha, o pote B tem feijão. Então, aí eu percebo que o pote C teria que ter arroz, e aí eu gero uma inconsistência com o texto, porque aí essa frase não ficaria falsa. E uma outra maneira de perceber uma contradição com o texto é do jeito que eu fiz aqui. Eu vou em cima das afirmativas. Vejo o que acontece quando essa é verdadeira, o que é a conclusão que me dá se essa for falsa e a conclusão que dá se essa for falsa. Se eu acredito que isso é verdade e essas duas são mentira, eu acabo chegando à conclusão de que o pote A teria que ter farinha, o pote B teria que ter feijão e o pote C teria que ter farinha. Mas isso é contraditório com o texto. Eu até amarro aqui, eu até consigo fazer com que apenas uma fique verdadeira, mas eu não consigo amarrar o desfecho porque o item disse que na prateleira há 3 potes e que um deles contém arroz, outro feijão e outro contém farinha. Então eu não posso ter 2 potes distintos tendo o mesmo elemento, que no caso seria farinha. Então, isso que está aqui, vejam, isso que está aqui é o que a gente chama de um absurdo. O que acontece, então, quando você tem um absurdo? Se rolou o absurdo, é porque o teste que você fez está errado. Qual tinha sido o teste que eu fiz, gente? O teste que eu fiz foi o de acreditar que essa primeira frase poderia ser verdadeira. Como isso é um absurdo, significa que ela não pode ser verdadeira. Como nós estamos lidando na lógica proposicional, a lógica bivalente, se essa, então, eu tenho a confirmação, não foi um chute, foi uma investigação. Como eu investiguei e vi que não dá para ela ser verdadeira, aí eu posso concluir de maneira lógica que se ela não pode ser verdadeira, essa primeira, com certeza, ela tem que ser o quê? Essa primeira tem que ser falsa, tá bom? Não tem jeito. Essa primeira afirmativa é falsa. Mas e das outras duas? Vamos imaginar que a segunda, por exemplo, seja verdadeira e que a terceira seja falsa. Então aqui está o meu teste, Eu agora estou imaginando que a segunda, pode ser verdadeira. Será que essa segunda realmente pode ser verdadeira? Vamos ver o que a conclusão dessas afirmativas me dá. Se a primeira for falsa, vejam, se a primeira for falsa, é falso que o pote A contém farinha. Ora, se é falso que o pote A contém farinha, é porque então o pote A não contém farinha. Se isso aqui é falso, é verdade a negação daquilo. O que é a negação de contém farinha? Não contém farinha. E o que é o pote A não conter farinha? Bem, se o pote A não contém farinha, é porque ele tem arroz, ou tem feijão. Ok? Se o pote A não tem farinha, é porque o pote A tem arroz ou tem feijão.
Ah, o pote B não contém feijão. Mesma história. Se isso aqui for verdade, o pote B não contém feijão. Se é verdade que o pote B não contém feijão, não conter feijão implica poder ter o quê? Implica poder conter arroz ou farinha. É verdade que o pote B não contém feijão. Se é verdade que o pote B não contém feijão, é porque então o pote B contém arroz ou farinha. Ok? E o último, o pote C não contém farinha. Se é falso que o pote C não contém farinha, o que é verdade? É verdade o oposto disso, é verdade a negação disso. Se é falso que não contém, é verdade a negação. Qual que é a verdade de não contém? É a verdade que contém. Então, o pote C contém farinha. O pote C contém farinha. O pote C contém farinha. Tá bom. Se o pote C contiver farinha, o pote B poderia ter arroz ou farinha, mas aí farinha já foi para o pote C. Se o pote B é o que tem arroz, o pote A, que é o que tem arroz ou feijão, arroz ele não pode ter mais. Então, o pote A ficaria com feijão. Então, peraí. Que eu gerei um cenário em que nenhuma contradição com o enunciado foi apresentada. Olha para cá. O pote A tem feijão. O pote B tem arroz. O pote C tem farinha. Por que eu não gerei qualquer tipo de contradição? Primeiro, aqui eu só tenho uma afirmativa verdadeira, como o enunciado tinha falado, ok? Ó, somente uma é verdadeira. Eu estou num cenário em que apenas uma realmente é verdadeira, ok? E eu estou num cenário em que cada pote tem um tipo de alimento. Um tem feijão, o outro tem arroz e o outro tem farinha. Tanto que se você fizer a leitura, olha para cá, ó, se você parte disso que está aqui, tá bom? Desse cenário, veja a letra A. A contém farinha. A contém farinha. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira. O pote A contém feijão, então a primeira frase seria falsa. A segunda, o pote B não contém feijão. O pote B não contém feijão, tá certo. O pote B contém arroz, então a segunda seria verdadeira. E a terceira, o pote C não contém farinha. O pote C não contém farinha é mentira. Então conseguem perceber? Se a disposição dos alimentos fosse essa, eu teria realmente apenas uma frase verdadeira. Isso não é nenhuma contradição. Então pronto, esse aqui é o cenário que você deveria ter chegado. Então é aquilo que eu falo. Brunão, poxa, mas aí, cara, você está fazendo todos os testes, eu acho que eu vou perder muito tempo. Gente, isso, na hora da prova, só vivendo para ver. Você tem que fazer todos os testes? Não. Para você acertar a questão, você tem que mostrar que a segunda é a verdadeira. Ah, mas aí como que eu vou fazer isso? Bom, ou você vai fazer um joguinho com essas duas frases aqui, por exemplo, perceber que não daria para uma delas ser verdadeira e a outra ser falsa. Não se discute. Se você percebeu isso, Bruno, cara, eu vi que a primeira e a última não daria para uma ser verdadeira. As duas teriam que ser falsas. Então aí eu já fui de cara, vi que essas duas tinham que ser falsas e vi aqui que essa tinha que ser verdadeira. Fiz assim, fiz um teste só e pronto. Show! Por que eu deixo a explicação completa? Primeiro, que é muito importante que eu mostre para vocês o que dá errado. Se eu mostrar para vocês só o cenário que dá certo, fica difícil de você entender o que são as situações contraditórias. Então é por isso que eu faço questão de deixar aqui, mesmo as situações que não nos levam ao gabarito. É muito importante que vocês percebam como que a gente identifica essas contradições, certo? Então deixo a explicação por conta disso e deixo porque eu sei que assim como vai ter candidato que bateu o olho e viu que essa segunda tinha que ser verdadeira, vai ter candidato que, não, cara, eu não tinha visto isso, então eu tive que fazer os testes e aí fiz o primeiro teste, fiquei na dúvida, então tá bom, a explicação está aqui. Fiz o teste com a última, Brunão, verdadeira. Ok, não vai ser o gabarito, mas eu faço aqui. Se você testou a última verdadeira, qual que foi o cenário que a gente acabaria encontrando? Vejamos. A primeira, o pote A contém farinha. Se isso for falso, o pote A contém farinha, isso é falso. Então é porque o pote A contém arroz ou feijão. É falso que o pote A contém farinha. Então é porque o pote A vai conter arroz ou feijão. É falso que o pote B não contém feijão. Se é falso que o pote B não contém feijão, é porque o pote B contém feijão. Então, o pote B contém feijão.
Se é falso que o pode, se é verdade que o pode ser não contém farinha, se fosse verdade que o pode ser não contém farinha, seria verdade então que o pode ser teria que ter arroz ou feijão. Arroz ou feijão, certo? O pode ser não contém farinha. Se o pode ser não contém farinha, é porque é verdade que ele teria que conter arroz ou feijão. Só que aí o bicho pega aqui pelo seguinte: se o pote B fosse o que tem feijão, o pote A e o pote C teriam que ter arroz. Então vejam, num cenário em que eu acredito que a verdadeira é a terceira, num cenário em que a terceira frase é a verdadeira, eu fico com dois potes que teriam arroz. E isso aqui gera uma contradição. Isso aqui gera uma situação que nós classificamos como sendo uma situação de absurdo. Beleza? Então, não tinha jeito, nem da primeira nem da última serem verdadeiras. A frase que era necessariamente verdadeira era a segunda. E aí, neste cenário, qual alternativa foi a correta? A letra A diz que o pote A contém o feijão, tá certo. Nesse cenário, a gente acaba concluindo realmente que o pote A é o que contém feijão, tá bom? Letra A tá feita, gabarito. Letra B, o pote B contém farinha? Não, o pote B, ele contém arroz. O pote C contém feijão? Não, o pote C contém farinha. D, o pote A contém arroz? Não, o pote A contém feijão. E letra E, o pote B não contém arroz. Está errado. O pote B contém arroz. Ok? Gabarito para essa, então, letra A. Enunciado, gente, mais do que manjado, tá bom? Questão de verdades, né, que a gente classifica como de verdades e mentiras no enunciado em que eles simplesmente replicaram, pegaram um escopo de enunciado e só foram ali mudar um pouquinho, mudou um pouquinho a historinha, tá bom? Porque dentro aqui do nosso curso mesmo, você muito provavelmente já vai ter resolvido conosco questões da FGV que tenham seguido exatamente essa linha. Assim como a da outra questão que eu trouxe para esse vídeo. Também, mesma história, tá bom? Eles replicaram essa questão aí no início de 2024, mas uma história que a gente já cansou de ver em provas da banca FGV. A questão fala que o Alberto, o Bernardo e o Carlos fizeram, cada um deles no mesmo dia, uma afirmação. O Alberto, hoje não é dia 13, o Bernardo, ontem foi dia 11, o Carlos, amanhã será dia 14. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois falaram a verdade. Nesse caso, é correto concluir que eles fizeram as afirmações no dia. E aí vem aqui as alternativas, tá bom? Gente, essa que tá aqui em particular, dava para fazer até pelas alternativas, tá bom? Porque como nas alternativas ele coloca o dia em que as afirmações foram feitas, se você imagina, por exemplo, vou imaginar que essas afirmações foram feitas no dia 10. Se essa afirmação tivesse sido feita se essas afirmações tivessem sido feitas no dia 10, olha o que ia acontecer com a frase do Alberto. O Alberto disse, hoje não é dia 13. Se hoje fosse dia 10, dizer que hoje não é dia 13, isso aqui é verdade. Se a frase estivesse sendo dita no dia 10, o Bernardo disse, ontem foi dia 11. Não, pera. Se hoje é dia 10, ontem foi dia 9. E não dia 11, como o Bernardo teria dito. Então, se essa afirmação tivesse sido feita no dia 10, o Bernardo, a frase dele no dia 10 era mentira. E a afirmação do Carlos, se eles estão contando essa história no dia 10 o Carlos teria dito verdade ou mentira? O Carlos teria dito uma mentira. Porque se é dia 10 e ele fala que amanhã vai ser dia 14, não, se a gente está vivendo o dia 10, o amanhã é o dia 11. Se ele dissesse que é o dia 14, ele estaria mentindo. Por que não pode ser a letra A? Porque a letra A disse que um deles mentiu. Desculpa, o enunciado disse que um deles mentiu. E que os outros dois falaram a verdade. Nesse cenário, eu não tenho apenas um mentindo e dois falando verdade. Então, sem chance alguma da resposta certa ser a letra A, tá bom? Não tem possibilidade da resposta certa ser a letra A. Mas e se a resposta certa fosse a letra B, dia 11? Será que tem como isso tudo ter acontecido no dia 11? Se hoje fosse dia 11, o Alberto disse, hoje não é dia 13. A frase dele seria verdadeira. Se essa frase está sendo dita no dia 11, o Alberto dizer que hoje não é dia 13 seria verdade. O Bernardo no dia 11 dizendo, ontem foi dia 11. Não, se nós estamos no dia 11, ontem foi dia 10. Então a frase do Bernardo seria falsa.
O Carlos dizendo no dia 11, amanhã será dia 14. Não, se a gente está no dia 11, o amanhã seria o dia 12, não o dia 14. Trabalhando com a hipótese do dia 11, eu teria 2 mentindo e 1 falando a verdade. Isso vai contra o enunciado. É sem chance do gabarito ser a letra B. Ah, mas aí só pode resolver pelas alternativas? Não. Eu vou resolver a questão. Eu vou abrir o enunciado e vou desenvolver assim como a gente fez na questão anterior. Mas eu só estou te chamando a atenção que essa que está aqui, além de tudo, além de ser manjada, a gente poderia ainda usar as alternativas, tá bom? Pensa comigo na letra C. Será que se hoje fosse dia 12, o Alberto dizendo, hoje não é dia 13. Tá certo, se hoje fosse dia 12, quando o Alberto disse que hoje não é dia 13, isso aqui seria verdade. Bernardo dizendo, ontem foi dia 11. Ok, olha, se hoje é dia 12, quando o Bernardo disse que ontem foi dia 11, isso é verdade. Se hoje é dia 12, ontem foi dia 11. E o Carlos, amanhã será dia 14. Olha, se hoje é dia 12, dizer que amanhã será dia 14, isso é mentira, certo? Então, neste cenário em que eu tenho isso acontecendo no dia 12, falar que um deles mentiu e que os outros 2 falaram a verdade fica coerente. Então, em que dia que essa afirmação foi feita? Essa afirmação foi feita no dia 12, tá bom? Vocês podem testar aí as letras D e E, que vocês vão ver que tanto letra D quanto letra E não geram um cenário em que apenas um tenha mentido e 2 tenham falado verdade, tá bom? Agora, como? Então, o gabarito a gente sabe que é a letra C. Agora, como que eu poderia, de fato, resolver? Assim como a gente fez na questão anterior. A gente pega e faz nossos testes. Ah, tem um deles que mentiu e os outros 2 falaram a verdade. Então, eu vou começar, vou brincar. Vou imaginar aqui, por exemplo, que o Alberto tenha mentido. Se o Alberto mentiu, os outros 2 teriam que falar a verdade. Se for falso o que o Alberto diz, se a frase do Alberto fosse falsa, teria que ser falso que hoje não é dia 13. Só que se essa frase for falsa, se for falso que hoje não é dia 13, é porque é verdade então que hoje é dia 13. Então, se a frase do Alberto fosse falsa, hoje teria que ser dia 13. Só que se hoje for dia 13, é verdade? Se hoje for dia 13, vai ser verdade que ontem foi dia 11? Não. Se hoje for dia 13, não é verdade que ontem foi dia 11. Se hoje for dia 13, o ontem teria que ter sido dia 12. Então, pronto, essas 2 frases aqui elas já estão brigando entre si. Não dá para a frase do Alberto ser falsa para a do Bernardo ser verdadeira. Porque se a do Alberto fosse falsa, a gente ia concluir que é falso que hoje não é dia 13. Consequentemente, seria verdade que hoje é dia 13. Só que se hoje for dia 13, não vai ser verdade que ontem foi dia 11. A frase do Carlos até seria verdadeira. Mas no cenário em que hoje é dia 13, a frase do Bernardo, ela não fica verdadeira. Então não adianta, não foi o Alberto o cara que mentiu, certo? Se não foi o Alberto o cara que mentiu, vejamos aqui um cenário em que o segundo tenha mentido. Se o segundo tivesse mentido, o que teríamos? Olha, é verdade que hoje não é dia 13, ok? Então, seria verdade que hoje não é dia 13. Hoje não é dia 13. A segunda frase seria falsa. Então, seria falso que ontem foi dia 11. Então, se é falso, é porque ontem não foi dia 11. E aquela que faz com que o bicho pegue, né? Se é verdade que amanhã vai ser dia 14, olha, se fosse verdade que amanhã seria dia 14, é como se eu pudesse concluir que hoje é dia 13. Porque, se é verdade, se for para eu considerar que é verdade a terceira frase, se é verdade que amanhã vai ser dia 14, para amanhã ser dia 14 é porque hoje tem que ser dia 13. Só que essas 2 frases elas não podem brigar entre si. Eu estaria considerando que é verdade que hoje não é dia 13 e que é verdade que amanhã vai ser dia 14. Não tem jeito, essas 2 aqui elas ficam brigando entre si. Então não tem como aquele cara que mentiu ter sido o Bernardo. Com isso, a gente vai perceber que o Alberto falou a verdade. A gente vai concluir que o Bernardo
também falou a verdade e que o diferentão aqui na brincadeira foi o Carlos. O Carlos é que no final das contas mentiu. Se a frase do Alberto for verdadeira, é porque hoje não é dia 13. Se a frase do Bernardo for verdadeira, a frase do Bernardo é ontem foi dia 11. Como a frase do Bernardo tem que ser verdadeira, se ontem foi dia 11, é porque hoje é dia 12. Se a frase do Bernardo é verdadeira, é verdade que ontem foi dia 11. Se é verdade que ontem foi dia 11, é porque hoje é dia 12, certo? E aí, a terceira frase, que é a frase do Carlos, ela fica realmente falsa? Fica. Porque se hoje é dia 13, desculpem, se hoje é dia 12, dizer que amanhã vai ser dia 14, isso realmente é falso. Se hoje é dia 12, é porque amanhã é dia 13. Sendo que o Carlos está dizendo que amanhã vai ser dia 14. Então, essa frase dele realmente fica falsa. Tá bom? Então, ó, como hoje é dia 12, a frase do Alberto fica verdadeira. Hoje não é dia 13. Então, ó, como hoje é dia 12, a frase do Alberto fica verdadeira, dizendo que hoje não é dia 13. A frase do Bernardo fica verdadeira, quando ele diz que ontem foi dia 11. E a frase do Carlos fica falsa, dizendo que amanhã vai ser dia 14. É falso, porque se hoje é dia 12, o amanhã seria o dia 13. Então, aí eu teria realmente um cenário em que um deles mentiu e os outros dois falaram a verdade. Então, quem que mentiu? Quem mentiu foi o Carlos. E em que dia que essa história foi contada? Essa história foi contada no dia 12, que era o que a questão estava querendo saber. Tá bom? Maravilha, meus queridos. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse vídeo, trazendo aí um clássico das provas da FGV, que são as questões de verdades e mentiras, em particular, 2 enunciados aplicados no início do ano de 2024, enunciados em que eles simplesmente replicaram ideias idênticas, tá bom? Esses enunciados aqui do que a gente viu dentro desse vídeo já foram aplicados de maneira muito parecida. Não vou dizer idênticas, porque eles têm o trabalho só de trocar um pouquinho o nome dos personagens, os dias do mês, mas a ideia foi simplesmente uma replicação do que eles já tinham feito em provas anteriores. A mensagem, então, é sempre qual? Façam e refaçam, porque dentro do cenário das provas da FGV, pegarmos enunciados que tragam uma característica de ineditismo, isso sempre pode, e eles têm se especializado nisso. Agora, a gente também tem vários enunciados que a gente está cansado de ver. E é esse tipo de enunciado que você, que é desejável que você não perca. Errar o que é previsível, errar o que a gente já cansou de ver cair, é esse tipo de ponto que você não pode se dar o luxo de perder. Está entregue para vocês mais esse vídeo. Tudo de bom, um forte abraço, valeu! Muito bem, meus queridos, fechamos então mais esse encontro. Eu agradeço a companhia de vocês que acompanharam aqui ao vivo essa nossa aula que rolou no Reta Final DENIT. Lembrando que na quinta-feira, dia 25 de janeiro, eu estou ao vivo às 14 horas para poder trazer mais uma aula do Reta Final CVM, tá bom? Aí vai ser, eu estou chamando a atenção de vocês porque vai ser mais uma aula com resolução de questões da banca FGV. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!